Quer ter resultados como esse na internet sem precisar aparecer em vídeos no YouTube? Então clica no botão aqui embaixo, faz a sua inscrição no meu treinamento Ranqueamento de Vídeos no YouTube, o Pulo do Gato, que lá eu vou te ensinar tudo o que você precisa saber para trabalhar com o YouTube em vídeos onde você nem precisa aparecer. E no vídeo de hoje do canal tudo sobre o São Paulo, as últimas sequências, reforços e ainda debatendo muito sobre a entrevista do Belmonte junto ao canal Arnaldo Tironi. Então vambora pro vídeo. 2x1 Inter. 2x1 Inter. Acho que é 9h30, cara. Eu acho que é 9h30. São Paulo, deixa eu ver. Vai. Olha aí. Acho que é 9h30. 20 horas. 8 horas. 8 da noite. 8 da noite. Bom horário, bom horário, bom horário. 2x1 Inter. Quero ver de vocês. Faço na minha frente agora. Ah, 2x0. Eu acho que vai empatar. Eu acho que vai ser 1x1 esse jogo. Ale. Olha, 2x0 São Paulo? 2x0 tricolor, sim. o jogo vai ser difícil. O Internacional vai tentar ir uma recuperação para cima do São Paulo. Te prepara, te prepara. São 3 a 0 Paulo vem de Zubeldia, alegria. 4x1 pro Tricolor. Ok. Ok. Sabe que eu tenho um coloradão 2 vezes por semana comigo lá no Band Esportes, no Alexandre Pretzel. Potts. Sabe que muito tempo ele escondeu esse coração dele, né? Escondeu, né? Escondeu, não sei de quem, Pretzel. Não sei de quem. Não sei de quem tu escondia. Ele achava que escondia, né? Um beijo pra ele. Eu fui estagiário da Gaúcha no exato momento que ele tava saindo, assim, alguns meses de Alexandre Pretzel, quando eu fui estagiário lá nos anos 2000, lá. Literalmente ano 2000. Está nas mãos do Zubeldia, Luiz Zubeldia, técnico do São Paulo, que vai resolver se vai estender o contrato do Sabino ou não. Ah, mas o Sabino não jogou muito pouco, aquela coisa toda, jogou alguns minutos, estreou, na verdade, contra o Águia de Marabá, lá em Belém do Pará, pouquíssimos minutos, mas a questão é que nesses 3 meses, o Sabino chegou muito fora de forma, se recuperando de lesão, aquela coisa toda. São Paulo fez a aposta. São Paulo recuperou o jogador. O que me disseram é que, assim, fisicamente ele está bem, tem ganhado, né, massa muscular, perdeu peso, tá treinando, né, treinando bem, inclusive, só que falta aquele ritmo de jogo. E aí, para estender o contrato, a diretoria espera um aval do Luiz Zubeldia. Então, se o Zubeldia entender que é para apostar no Sabino, pode apostar no Sabino, aí o São Paulo vai oferecer um contrato por produtividade, um contrato maior com o zagueiro que foi muito bem no esporte, né? Tem toda uma experiência e é um jogador que lá dentro do São Paulo tem se dado muito bem. É um cara muito querido pelo grupo, pelos funcionários do São Paulo. Então, assim, tá nas mãos do Zubeldia. Seria um contrato, né, estendido e um contrato também por produtividade. Lembrando que o próprio Sabino tem gostado muito do clube, né? E aí aquela questão que algumas fontes minhas do São Paulo me disseram nessa apuração é que, assim, o São Paulo fez um trabalho de 3 meses, praticamente, ou recuperou o jogador. E aí, de repente, se não ficar com o jogador, ele vai pro mercado, né? Então o São Paulo recupera o jogador, não utilizou direito e já tá pronto para outro clube entre aspas, se aproveitar aí do que o São Paulo fez de trabalho. Então o São Paulo tem ali, né, uma ala dentro da diretoria que defende que dá para esticar um pouquinho mais o contrato dele e pode ser um jogador importante. Mas, como eu disse, vai depender, claro, evidentemente, do aval, da canetada do Luiz Zubeldia. Eu quero saber de vocês. Porque é o seguinte, o Belmonte teve uma entrevista bem interessante, né, Arnaldo, contigo e com o Tironi. Até o Raime elencou aqui os temas, e são vários, né? Planejamento para a temporada, garotos da base, enfim. Foi um papo bem interessante para a gente ver também o futuro do São Paulo, o planejamento do São Paulo para essa sequência de ano e para alguns contratos que ainda são pontuais e precisam ser ajustados. Pois é, né? Para comparar, né? É uma situação que eu acho que dá para comparar. Talvez quando essa gestão do São Paulo atual assumiu há 3 anos, a situação de São Paulo e Corinthians fossem parecidas. O Corinthians até um pouco à frente do São Paulo. Hoje a gente vai discutir uma coisa, discutimos um caos e estamos discutindo o planejamento do outro lado. Sim. Sendo que as saídas, elas acontecem. O São Paulo perdeu o técnico da seleção, já demitiu o Carpini. O Caio Paulista foi pro Palmeiras. O Wellington não quer renovar. Tem um monte de coisa em time de futebol que acontece. O Gabigol lá no Flamengo vai ou volta, tem o negócio do doping. Acontece. São as intempéries. Acontece. Agora, quando você está minimamente organizado, os efeitos são mais suaves, né? E o São Paulo, enfim, me parece minimamente organizado. Não está, mas o que acontece do ano passado para cá, com o título, o incremento das coisas, nessa entrevista, para mim, fica claro que o São Paulo hoje consegue parar e se planejar melhor. Então, hoje está acontecendo, depois da visita do Zubeldia e sua trupe à Cotia, onde ele fez observou jogos treinos do Sub-20 com o Sub-17, aliás, a péssima fase do Sub-20 do São Paulo na temporada. Hoje acontece
no Centro de Treinamento de São Paulo, uma reunião que marca a segunda etapa do trabalho do Zubeldia. Ele chegou com um jogo da Libertadores para decidir em Guayaquil, teve a primeira folga agora nessa semana, foi lá passear com a filha e com a mulher de trem, e agora está planejando a segunda etapa, é o que vem por aí nesse ano. A janela, a prioridade nas contratações, que posições precisam. Então o São Paulo, diz o Belmonte na entrevista, tem duas carências claras no elenco, a posição de volante, muito por conta da lesão do Pablo Maia, e que agora também tem o Bobadilha na seleção paraguaia, a questão da lateral esquerda, porque o Wellington dificilmente renovará. Então, discutir esses dois nomes de contratados na janela. Avaliar dois volantes que o São Paulo recebe de volta de empréstimo, Lisiero e Mendes. Hoje está sendo mostrado pelo Zubeldia um compilado de tudo que Mendes e Lisiero fizeram na carreira, de bom e de ruim. Para ele, além das observações particulares, tem uma base para avaliar se esses caras podem interessar. Ele já, nessa visita a Cotia, já puxou dois garotos para o time profissional que ele ficou, digamos, surpreso com o grau de desenvolvimento. Então, e aí está também vendo contratos que acabam nesse final de ano para tentar já planejar a próxima temporada e não ficar com as calças na mão. Né? Então, o Michel Araújo, que é um jogador emprestado pelo Fluminense, vai ser contratado antes do final do empréstimo, nesse meio de ano. Já estão em troca de minutas de contrato com o Fluminense, para não correr de novo o que aconteceu com o Caio Paulista. Então, são situações de quem está com o presente sob controle, está pensando um pouco mais à frente. É muita diferença em relação ao Corinthians, se você pegar os 3 anos anteriores que a gente descreveu, né? Então, o São Paulo, nas suas limitações... O São Paulo tem um elenco caro nessa temporada, fértil, bastante gente. Então, se sai um jogador, você já tem um outro minimamente preparado para ocupar a tabela de classificação. Hoje você tem no Brasileiro times que não lutam mais contra o rebaixamento, que anteriormente poderiam ser Bragantino, Fortaleza, Atlético Paranaense, uma penca, os dois mineiros, Botafogo, pô. Então, se você não está na Bahia, está lá em cima e não vai... Fortaleza. Então... Se você não está minimamente organizado, você grande, você vai correr o risco que está correndo o Corinthians, que está correndo o Vasco. E hoje o São Paulo acho que pensa, ainda não convicto, mas pensa na parte de cima. Pensa em disputar campeonatos. Pensa e talvez tenha encontrado uma comissão técnica que tenha a capacidade de empurrar esse carro. Entre o Dorival e o Carpini, o São Paulo se perdeu um pouco, mas aí o Vessone, né? Fala do início da temporada, deu tempo de corrigir, né? Mas isso custou o início da temporada, quase custou o primeiro lugar na Libertadores, custou o Paulista, custou um monte de coisa, mau início do Brasileiro, mas acho que o São Paulo hoje tem um rumo. E essa entrevista com o Carlos Belmonte mostra um pouco. Eu já entrevistei o Carlos Belmonte nos 3 anos anteriores. Ele é o mesmo diretor de futebol desde o início, né? Aliás, a direção de futebol, que é uma situação do Casares, que pode ter 1000 situações, 1000 críticas, mas ele sabe compor politicamente. Sem dúvida. Então ele ganha a eleição, consegue a emenda para a reeleição, politicamente falando, super discutível, debatemos aqui. Mostra que ali tem um apoio, né? Mostra que tem um apoio, e o comando do futebol é o mesmo desde o primeiro dia de mandato dele, há 3 anos. Belmonte, Muricy, Rui Costa. Um é o estatutário, o outro é o executivo de futebol que faz os contratos todos, e o outro é o Muricy, que é o anteparo entre treinador e diretoria. Pela primeira vez, entrevistando o Belmonte, desde lá que ele entrou há 3 anos, eu senti um diretor mais seguro quanto ao poderio do departamento dele. Porque até então acho que era uma situação de reconstrução, São Paulo estava muito mal, e hoje acho que o São Paulo não está mais na UTI, né? O São Paulo é um paciente que teve uma... Ele não teve alta ainda, talvez, totalmente, mas ele já está numa situação sob controle. Bem diferente do Corinthians que a gente acabou de escrever. Antes de eu passar a bola para o Bernardo e para o Vessone, você fala da tranquilidade do Belmonte hoje até para falar de situações complexas, como, por exemplo, a dificuldade na renovação do Wellington e também da dificuldade de aparecer ofertas no mercado pelo Rames. O que ele passou para você nessas entrevistas? Aonde que vai esse complicador com o Wellington e a situação do Rames Rodrigues? Especificamente sobre o Wellington, né? O contrato do Wellington vai até o final do ano. O Zubeldia adora o Wellington, até entrou na negociação.
Mas aí que tá, é aquela situação. O empresário do Wellington não quer renovar com o São Paulo. O São Paulo já aumentou a oferta 5 vezes. Ele não vai renovar. Daqui a 20 dias ele pode assinar um pré-contrato. Agora, o Wellington vai ficar no São Paulo até 31 de dezembro jogando como ele está jogando. Botando perna dividida, se matando. E o São Paulo já praticamente aceitou essa situação. E está buscando outro lateral para o futuro. Né? Em relação ao Rames, Celta, São Paulo recebeu 0 proposta pelo Rames. Ninguém quer contratar o Rames. Aliás, o São Paulo contratou o Rames, ele estava desempregado. Sim. A expectativa do São Paulo é que ele faça uma Copa América boa e apareça um interessado para conversar. Pouca esperança que o Rames volte a vestir a camisa do São Paulo, né? E acho que na janela, além desses 2 reforços, lateral esquerdo e volante, o São Paulo tem poucas perspectivas, esse é um outro sinal, poucas perspectivas de perdas, de vendas. O Pablo Maia era o alvo, está machucado, só volta mais à frente. E os meninos que estão subindo, do Sub-17, William Gomes, Henrique, têm propostas, jogaram nas categorias de base, na casa dos 10 milhões de euros, aquela coisa. O São Paulo não pretende vender. Pretende fazer o que fez com o Beraldo. Que os jogadores tenham pelo menos uma temporada no time principal, se firmem e sejam vendidos por um valor maior. Então, em tese, o São Paulo não vai perder jogadores nessa janela, porque não tem grandes interessados nos jogadores do São Paulo também, grandes propostas. Então, o elenco está mais ou menos formado e aí busca 2 reforços para tocar a temporada às 3 frentes a partir de agosto. Só uma questão aí, goleiro para essa... Esse é um bom ponto, né? A gente estava falando do Carlos Miguel e do Cássio, né? Esse foi um momento de descontração na entrevista, porque o Belmonte fala que aliás, tem uma informação nova sobre o Dorival, porque o Dorival convocou o Rafael. Ele falou que a CBF pagou a multa do Dorival, é uma multa de 3 salários, a multa rescisória do Dorival, e também indenizou o São Paulo da multa, pagou a multa do Carpini ao Juventude. Foi a CBF que pagou. Eu não sabia. Isso é interessante. Então, como se a CBF se responsabilizasse pela multa rescisória do Dorival e pelo fato de São Paulo ter que pagar uma multa para trazer um treinador à época às pressas. Ou seja, dinheiro não falta na CBF. Sabemos, né? Mas onde eu quero chegar? Aí a CBF contratou, além do Dorival, a comissão técnica, o cara do scout do São Paulo. O Dorival fez uma limpa. E o São Paulo está repondo posições agora. E a última limpa do Dorival foi o Rafael, o goleiro. Que até o Belmonte fala, né? Quando o São Paulo contrata o Rafael, que estava na reserva do Atlético, muita gente, o goleiro reserva, então eu acho que foi um acerto, o Rafael se firmou, e agora é o Jandrei com os 2 jovens da base como reservas, na fase brasileira, que é o Yang, o Yang é um goleiro que não tem minuto algum, como disse Vessone no time principal, mas hoje é o reserva do Jandrei, é um goleiro promissor, alto e tal, mas é Jandrei e Yang até o final da Copa América. Jandrei é um goleiro com várias limitações. Fortes emoções. Eu diria muito mais do que fortes emoções negativas, né, pro torcedor do O Águia de Marabá veio embora, poder jogar um pouco ali, né, deu uma quebradinha ali pra ele. É importante pro goleiro, mas é pouco, O Jandrei tem um aspecto interessante, né, ele teve um momento muito bom no São Paulo, que é aquela classificação na Copa do Brasil contra o Palmeiras, que além de pegar os pênaltis, ele foi muito bem no jogo. No jogo seguinte, contra o Fluminense, ele toma uma joelhada nas costas do Léo Pelé, hoje no Vasco. Sai. Fica lá, tal, aí não vai lá, tenta voltar a jogar, aí não consegue no treino, tal, constatam. Depois, fizeram o exame de imagem só depois que o cara tinha uma fratura nas costas. E ele fica um tempão sem jogar. Aí o Rogério, sem técnico às pressas, contrata o Felipe Alves. No Fortaleza. Que estava na reserva do Juventude, à época emprestado. E que vira o goleiro titular do São Paulo até o final da Copa Sul-Americana, né? O Felipe Alves hoje no Fluminense, né? Do Diniz. Aliás, era o Rogério e o Diniz gostam dos mesmos goleiros, Sidão, Felipe Alves, goleiros que jogam com os pés. Sim. E o Jandrei foi uma indicação do Rogério, goleiro que joga com os pés. Mas o Jandrei não teve... Acordamos aí com várias notícias referente à entrevista do Belmonte e o Arnaldo Tironi, né? O Wellington, o empresário do Wellington, falando que a proposta pode ser melhor, até porque se o São Paulo tem interesse na anexando, tem bala na agulha para pagar o que eles querem pelo Wellington. Patrocinadora nova na barra inferior, a Blue Saúde, agora mais um dinheirinho entrando aí nos cofres tricolores até 2025. E, bem, então um cenário aí comparando São Paulo e Corinthians aí, o Corinthians que perdeu o seu maior patrocínio do Brasil, né? No início a gente achou estranho,
próprio Belmonte, em entrevista ao Arnaldo Tironi, falou que o marketing está renegociando alguns contratos, entre eles o patrocínio Master, porque a partir do momento que o São Paulo fechou, o Palmeiras, Flamengo e Corinthians tiveram algumas revisões de contrato. E hoje o São Paulo está entre o terceiro e quarto maior contrato do Brasil, né? Que parece que o Vasco também tem um bom contrato com a Betfair. Então o São Paulo está revendo alguns números aí, se é possível aumentá-los e torná-los mais competitivos com relação aos seus adversários. O Flamengo a gente conhece que vai para um contrato de mais de 100 milhões, o Palmeiras tem 80 milhões. Fala-se que o Vasco com a Betfair tem 70 e o São Paulo teria 52, né? Então um pouquinho defasado. Mas na época que o São Paulo fechou, o Corinthians fechou logo dias depois, um contrato de 100 e poucos milhões, e realmente foi frustrante, mas, pô, com todo respeito, eu desde o início achei que o negócio era muito esquisito e deu no que deu, né? Uma bagunça só, a gente não tem nada a ver aí com o rival que a gente jogará no fim de semana que vem na Neoquímica Arena, onde no último jogo nós vencemos. Esperamos aí que o Zubeldia consiga um outro resultado positivo, tanto contra o Inter no meio da semana, quanto o Corinthians no fim de semana. Internacional, que se você comparar aos gaúchos, ao Grêmio principalmente, o Grêmio tá melhor, mas vai ser um jogo duríssimo, não tenho dúvidas, e vamos ver que escalação São Paulo vai entrar em campo, né? Será que vai entrar? Será que o Ayrton Rato provavelmente vai voltar? Vai com o Luciano, Lucas e Caleri, vai só com 2 dos 3, então assim, até porque o Zubeldia ele tem se preocupado muito com a saúde física dos atletas, né? Olha o DM como é que tá hoje, a gente só tem o Pablo Maia e o Rafinha, porque é um cara que, assim, ele busca muito a informação científica, informação do departamento médico. Se o cara falar que o jogador não tá legal, ele vai botar outro no lugar, ele não vai estourar. E ele deixou isso muito bem claro nas últimas entrevistas, principalmente com relação ao Lucas Moura, né? Ele falou, eu não posso estourar um jogador desse porque é um jogador diferenciado. E acho que é perfeito, né? A gente só espera que essa ideia, essa forma de pensar e jogar continue dando certo, como tem dado aí nos últimos 10 jogos. Então é isso, o São Paulo aí suave na nave, né? Zubeldia alegria, Zubeldia foi até em Cotia ver os garotos da base e tal. São Paulo tranquilo no momento, a gente que vê um clima turbulento ali com o Carpini. E aí com o Zubeldia as coisas parecem estar caminhando com calma. São Paulo podendo aí ter tempo para trabalhar e quem sabe melhorar ainda mais a ideia de jogo do Zubeldia, né? Então é isso, gente, é simples, o São Paulo de jogo no mercado, né? Tem esse zoom com relação ao Alexandre. E tem a parte de renovação com o Wellington. Então, assim, vai caminhando. Vamos esperar a abertura da janela para saber mais aí sobre possíveis nomes que podem chegar e possíveis nomes que podem sair. Mas o Belmonte deixou claro também que o São Paulo, pelo jeito, não vai se desfazer de jogadores e conta muito com as vendas do Sara e do Morato para receber participação. Mas 180 milhões de reais em venda é só São Paulo conseguir fazer uma baita venda no final do ano, como fez com o Beraldo, porque senão, meu amigo, vai ser muito difícil. Então é isso, pessoal. Eu sou Marcelo Mazorra do canal Mazorra SPFC, com participação especial do meu filho Bernardo, que está aqui aproveitando o sabadão, vendo o seu desenho e esperando, como eu, o próximo jogo do São Paulo Futebol Clube. Então é isso. Saudações tricolores, um ótimo sábado a todos e valeu! Quer aprender a ter resultados como esse na internet sem precisar aparecer em vídeos no YouTube? Então clica no botão aqui embaixo, faz a sua inscrição no meu treinamento Ranqueamento de Vídeos no YouTube, o Pulo do Gato, que lá eu vou te ensinar tudo que você precisa saber para trabalhar com o YouTube em vídeos onde você nem precisa aparecer.